Jeremias 10, 6. Abre aí seu celular. Nós temos alguns lugares aqui na frente, e o pessoal da escada lá, eu gostaria que sentasse aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, 7, 8 lugares aqui na frente. Todo mundo da escada lá, venha sentar aqui. Vamos, Nholau, resolve a vida, nego. Tem lugar aqui na frente. Ali naquela fileira ali, ó, naquele corredor. Jeremias 10, 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. És grande, e grande é o teu nome em poder. Quem te não temeria, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o temor, porquanto entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos ninguém há semelhante a ti. Amém? Ninguém há semelhante a ti, Senhor. És grande, grande é o teu nome em poder. Gente amada do Senhor, essa semana passei debruçado sobre esse tema. Eu li uma pesquisa feita por um pesquisador alemão que se pôs a pesquisar sobre as religiões do mundo nessa geração. Ele não tinha nenhum propósito religioso. Ele só queria entender como o mundo se apresenta hoje, como o mundo se relaciona com a divindade ou as divindades. Não é uma pesquisa cristã evangélica, é uma pesquisa secular. É um pesquisador de uma grande universidade da Alemanha. Estudou várias religiões do mundo, inclusive a brasileira. Dessa pesquisa ele chegou em alguns dados que para mim o que me chamou a atenção, o que me interessa para essa mensagem é essa. Ele, de todas as religiões que ele pesquisou, descobriu coisas interessantes em várias delas, pontos negativos em várias delas, e uma coisa que me chamou muito a atenção nessa pesquisa, que mostra esse pano de fundo do pensamento humano, do coração humano com relação a Deus. As religiões orientais, elas têm elas são frágeis para se sustentar, eram os pontos negativos. Não se sustentava na opinião dele, elas não se sustentam por conta como eu vou explicar, da falta de objetividade. Por exemplo, tudo ser divindade. Na Índia, por exemplo, existe 30 milhões de deuses. Então, essa falta de objetividade compromete essa estrutura da fé. Mas voltando aqui para o Brasil, que interessa, na verdade, de todas as religiões pesquisadas, ele pesquisou o envolvimento das pessoas com a divindade. E de todas as religiões pesquisadas, ele disse que as duas que menos se envolvem com as suas divindades, as duas religiões que menos se envolvem com a sua divindade são os católicos e os evangélicos. Ele estava dizendo o seguinte, que
comparando, por exemplo, o islamismo, os adeptos ao Islã, eles se envolvem com a divindade, que é Alá, eles se envolvem tudo, eles dão tudo por Alá, dão a vida por Alá. As outras religiões, as que nós conhecemos como seitas, eles também se envolvem com a sua divindade de maneira intensa, como esforços, por exemplo, existe alguns ramos do espiritismo que as pessoas chegam a entrar em cemitérios e comer restos mortais, restos das pessoas que estão mortas. Quer dizer, é um envolvimento muito forte com a divindade que eles acreditam. E de todas as religiões, as mais frouxas, a que menos tem envolvimento com a sua divindade, a que menos teme as suas divindades, são os católicos e os evangélicos. Ele disse que os católicos, eles são generosos demais na oferta pelo evangelho, uma coisa genérica demais. E ele disse que os cristãos, os evangélicos, eles substituíram a divindade. A proposta, a mensagem do evangelho, né? A pregação do evangelho no mundo evangélico é uma mensagem pregada para os próprios homens, é uma mensagem dirigida aos próprios homens, e por isso gera uma reverência maior pelo homem e menor por Deus. Deu para entender isso? Então, resumindo, esse pesquisador, nessa pesquisa, descobriu que as pessoas que menos temem a Deus somos nós. E eu poderia ficar bravo, subir em cima desse púlpito, ficar de pé aqui e dizer que é mentira. Poderíamos? Daria para a gente subir em cima dessa cadeira agora e dizer que seja anátema o resultado dessa pesquisa. E eu fui, lógico, olhando para isso, fiquei preocupado, como pastor que sou, olho para vocês todas as semanas aqui na minha frente, e tenho um propósito tenho esse propósito no meu coração, de ir com vocês todos para o céu naquele dia, quando a trombeta tocar, eu estou lá no primeiro da fila, todos vocês atrás de mim, e vamos cantando aquela música, ó Rei das Nações, entrando no céu. Eu tenho esse propósito, então eu estou aqui, não vamos aceitar esse negócio. Agora, se você for olhar o resultado dessa pesquisa, se você olhar com um olhar crítico para essa pesquisa, não tem um respaldo teológico, bíblico, para o que está acontecendo no cenário mundial com relação à fé nessa geração. O Senhor Jesus não disse para nós que era perigoso que Ele voltasse e quando voltasse não encontrasse mais fé na terra. Ele não disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriariam. Então, quando nós olhamos uma pesquisa como essa, é uma pesquisa isso, não é Bíblia não, é pesquisa, um pesquisador de uma universidade que está pesquisando sobre religiões chegou a essa conclusão. Mas quando olhamos para uma pesquisa como essa, a mim, que estudo sobre isso também, me assusta. A mim me assusta. Por quê? Porque eu conheço as Escrituras Sagradas um pouquinho. E o que esse homem está descobrindo através de uma pesquisa foi predito pelo próprio Senhor Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas há 2000 anos atrás. Então isso me assusta, me incomoda. Então eu quero pregar sobre temor hoje. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das Nações, disse Jeremias.
Temor a Deus, irmãos. Temor a Deus deve ser uma preocupação para o mundo evangélico, porque nós somos uma religião enfraquecida. Os evangélicos hoje compõem uma parte dos exércitos de Deus que estão confusos. Os evangélicos hoje, eles não garantem mais a sua fé. Nós estamos meio perdidos no nosso dia a dia. Nós estamos meio confusos com relação ao caminho que devemos seguir. Então, o que é temor? Temor a Deus é o resultado da redenção, é o resultado da salvação imposta pelo Senhor Jesus Cristo. E ela se expressa de algumas maneiras, como por exemplo, submissão reverente e piedosa. O que é temor a Deus? Uma submissão reverente e piedosa, com um coração voluntário e espírito agradecido. O que é temor a Deus? É a obediência que flui de um coração quebrantado, que reconhece, primeiro, a santidade e a soberania de Deus, que reconhece que somos pecadores e carentes desse Deus, e que reconhece também a salvação, a redenção que vem somente através de Jesus Cristo. O que é temor a Deus? É a obediência por amor. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. O que é temor a Deus? É a prática. Temor a Deus é a prática de vida por desejo de agradar o coração de Deus. E existem vários textos. Eu separei uns 30 aqui, eu gostaria de ler todos. Vários textos, inúmeros versículos que se referem ao temor a Deus e às promessas que estão atreladas ao homem temente a Deus. Como por exemplo, Salmo 39, 4. Temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada faltará àqueles que o temem. Salmo 34, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livrará. Salmo 112, aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos, os seus descendentes serão poderosos na terra. Um outro texto diz, quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Salmo 25, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os levam a conhecer a sua aliança. Salmo 31, como é grande a sua bondade que reservastes para aqueles que o temem e que, à vista dos homens, concedem àqueles que se refugiam em ti. Salmo 33, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Salmo 85, perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará na sua terra. Salmo 103, pois como os céus se levantam acima da terra, assim é grande o seu amor para aqueles que o temem. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Mas o amor leal do Senhor o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo, deu alimento aos que o temem, pois sempre se lembra da sua aliança. Abençoará os que o temem, o Senhor, do menor até o maior. Ele realizará os seus desejos, os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O temor do Senhor prolonga a vida. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida.
e afasta das armadilhas da morte. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Provérbios diz: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com o temor do Senhor o homem evita o mal. O temor do Senhor conduz à vida. Quem teme pode descansar em paz. E aí vai, irmão, tem mais 2 folhas para falar disso. São muitos textos, muitos versículos que fala sobre o temor e sobre as promessas. E é óbvio que estamos lidando aqui com um assunto muito importante. O que o temor do Senhor, que todos que têm esse temor são objetos de promessas tão incríveis. O que é isso? O que é o temor? Para mim e para você. Porque as Escrituras colocam aqueles que têm, porque nem todos têm. As Escrituras colocam aqueles que possuem, são objetos de tantas promessas. O que significa temer a Deus? Onde o que está acontecendo com essa geração no que diz respeito a Deus? Porque nós que somos os altares do Senhor, nós somos os detentores da revelação eterna de Deus. A nós foi revelado o coração de Deus. Não a todas as religiões do planeta que foi pesquisada, nenhuma delas tem o que nós temos. Nós temos as Escrituras sagradas. Nós somos alvo do amor eterno, do Criador, do Senhor dos Senhores. Nós não somos mais uma religião. Nós não somos mais uma igreja. Nós somos a religião, nós somos a igreja, nós temos a Escritura Sagrada, nós temos o Senhor dos Senhores. Então, o que está acontecendo? Qual é o problema que enfrentamos nessa geração? O que provoca a falta do temor? O que tem provocado essa letargia, como eu preguei semana passada, essa preguiça espiritual? O que tem provocado essa canseira, esse desânimo? O que tem provocado nessa geração esse pouco contato, essa pouca intimidade, essa indiferença com o sagrado? O que tem tornado essa geração uma geração de ímpios? Porque piedade revela aquele que ama o contato com o divino, e a impiedade revela o que despreza o divino. Então, como nós podemos entender uma geração que não se comporta diante do próprio Deus? O Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Não, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Salvador da nossa alma. Ele é aquele que dá vida e tira vida. Ele é aquele que prospera e que prostra sobre a terra. Ele é aquele que te dá vitória e que impõe derrotas. Como é que podemos tratar, nos relacionarmos com esse ser que tem poder sobre a nossa eternidade de maneira tão leviana? O diabo é o principal responsável. O inimigo das nossas almas, ele é o principal responsável por essa letargia, por essa falta de temor. O diabo tem manipulado as emoções dos homens. Como esse pesquisador disse que o movimento evangélico, ele tem uma preocupação excessiva com ele mesmo. Uma preocupação excessiva com os seres humanos. E um desprezo pelo divino. É uma pesquisa.
Agora, isso revela muita coisa, porque o diabo ele manipula as nossas emoções, e o que vemos hoje, se formos pensar um pouquinho, não precisa muito se aprofundar muito nessa pesquisa, nós vemos hoje a nossa religião, os sermões pregados nas igrejas, nós estamos pregando que nós somos bons demais, que nós merecemos demais, que nós temos direito demais. Os sermões têm focado a religião em cima dos benefícios que nós temos, e um mundo capitalista como o nosso não perde essa oportunidade. Então, quando eu digo que o diabo manipula as nossas emoções, ele nos leva para cá e para lá. Eu já falei aqui algumas vezes que nós somos corpo, alma e espírito. Nosso corpo está aqui alimentado por nós, damos comida, roupa, e enfim, alimentamos o nosso corpo. E a alma, o que é a alma? A alma é o nosso intelecto, e nesse setor do nosso ser, é onde estão as nossas vontades. É lá na alma que reside as nossas vontades, e é justamente nas vontades que a Bíblia chama de carne, o homem carnal, é lá nas vontades que o diabo tem agido, tem dirigido todas as suas forças. As armas do maligno estão exatamente nesse setor. As nossas vontades, o que nós amamos, o que nós desejamos, o que buscamos, o que priorizamos, tudo aquilo que damos valor, reside na alma. E aqui o diabo tem um amplo território para nadar de braçada. Ele manipula, ele nos faz amar o que devemos odiar, ele nos faz odiar o que devemos amar, e isso que nós vemos hoje nas pessoas. Nós vemos casais se destruindo, por quê? Porque amam o que deviam odiar e odeiam o que deviam amar. Nós vemos famílias destruídas, por quê? Por seres egoístas que habitam dentro desta casa, que têm os seus valores como sendo a coisa principal da vida, que têm o seu ego como sendo a bandeira principal que vai receber toda a sua defesa. São pessoas egoístas vivendo dentro da própria casa, defendendo os seus direitos em detrimento de quem estiver na sua frente. É assim que o diabo manipula as emoções dos homens, e na religião também. Manipula as igrejas, os pastores, pregadores, sermões, a teologia, está tudo manipulado por essa estrutura que nos faz olhar o homem como sendo o centro do universo, e não é. O homem não é o centro do universo. Você não existe. Deus não existe por você. Você existe por Deus. Nós fomos criados para a honra e para a glória de Deus. Não, Deus não foi criado para a nossa honra e para a nossa glória. O mundo não existe para satisfazer os seus caprichos. O mundo não existe para encher a nossa alma de alegria. Não, irmãos. Nós fomos criados com um propósito bem estabelecido. Nós fomos criados para a honra e para a glória de Deus. Por isso, os versículos que eu li aqui no começo são textos que dizem o que temos que fazer e o que vai acontecer se fizermos. Se temermos a Deus, teremos dias tranquilos. Se tememos a Deus, teremos tranquilidades financeiras, teremos tranquilidade na família, na vida sentimental, enfim, teremos vida abundante se tememos a Deus. E o que vemos hoje? O que vemos hoje é um verdadeiro tanque de Betesda. Para quem não está familiarizado, na Bíblia Sagrada fala sobre um lugar, tanque de Betesda. Era um lugar, havia um poço, um tanque com água, e a lenda dizia, o texto dizia que quando um anjo de Deus descia e mexia as águas, o primeiro enfermo que descesse era curado. Por isso havia milhares de enfermos, milhares de pessoas miseráveis, problemáticas, estavam lá. A população que habitava em torno do tanque de Betesda eram pessoas que viviam miseravelmente na dependência de alguma coisa. E o que vemos hoje, irmãos? Nós vemos uma geração de insatisfeitos, uma geração de pessoas
entristecidas, deprimidas. Deixa eu dizer uma coisa aqui, até para título de esclarecimento, um parênteses. Quando nós falamos isso, tem exceções, viu, irmãos? Tem exceções. Tudo que nós pregamos aqui, o que nós desejamos é que todos aqui sejam a exceção. O que nós pregamos aqui nesse púlpito, nós estamos alertando os perigos de vivermos uma vida frouxa com o Evangelho, mas o meu desejo é que todo mundo se levante e diga: graças a Deus isso não é comigo. Então, quando nós atacamos a falta de temor, os espirituais, os que estão diante do Senhor, usam isso para si mesmo. Não, Deus, pelo amor de Deus, eu não posso ficar assim, não me permita jamais que seja assim. Então, para que estou dizendo isso? Para que as pessoas que estão de fora desse círculo não se ofendam. Não estou dizendo que todo mundo aqui é incrédulo, que ninguém teme a Deus. Eu estou dizendo que essa geração está com problemas. E tomara que não seja esse o teu caso. Mas se for, se converta. Mude os nossos caminhos. Temos que mudar os nossos caminhos. Então, vejam bem. Esta é a realidade. O diabo é o principal responsável por manipular as nossas emoções. Nos atrai para outra direção que não seja Deus. Como ele sabe que nós seremos um povo abençoado se formos tementes a Deus. Então ele precisa o quê? Porque o diabo não é inimigo de Deus. O diabo é teu inimigo. O diabo não está no mesmo pé de igualdade com Deus. O diabo, ele não é ninguém perto de Deus. O diabo, ele luta, e o inimigo que está de igual para igual com ele não é Deus, é você. Então o objeto da ira do diabo é você. Então o reino do maligno tem um inimigo, é Deus? Não, é você. Obviamente que atacando aquele que Deus ama, ele consegue atingir o grande eu sou. Mas então o diabo, ele aponta as suas armas para você. E como ele faz para tirar você dessa proteção, dessa cobertura, dessas promessas que as Escrituras têm? Te afastando do temor a Deus. Porque isso é uma promessa para os tementes a Deus, para aqueles que temem a Deus. Então ele arrasta você, arremessa você numa outra direção, na direção de você mesmo, de cultuar o seu próprio ser, de cultuar as suas próprias paixões. Ele arremessa você na direção das demais coisas, das coisas do mundo. Faz com que nos apaixonemos pelas coisas do mundo e gastemos todas as nossas fichas, a nossa força com as coisas do mundo. Assim ele nos deixa vulnerável, pois sabe que se nos afastar de Deus, não nos sobra nada. Se você estiver longe de Deus, não sobra nada. Se ele nos separar, não sobra nada, só fraqueza. Só fraqueza. Por causa do egoísmo que surge com o envolvimento excessivo com as coisas desse mundo. Então, quando você se apaixona pelas coisas desse mundo, você fica vulnerável, porque Deus está para segundo lugar. E hoje eu vejo, irmãos, as pessoas entram num culto, mexendo com o celular, vê o Facebook, vê o WhatsApp, tudo num culto, como se quem estivesse aqui fosse o pastor Alexandre. Na minha frente, meu irmão, você faz o que você quiser. Na minha frente você assiste o jogo aí no fone de ouvido, na hora do culto. Mas saiba, existe um Deus. Faz que nem aquela pessoa que eu escutei lá num velório, estava escutando uma história num velório, o cara falou para ele assim: a sair daquela igreja, porque o povo não deixava nós dormir lá, ficava gritando o tempo todo, não podia ficar dormindo no culto. Foi para uma outra igreja que o povo não gritava. Uma conversa de velório isso. O cara saiu de uma igreja barulhenta, pentecostal, e voltou para a igreja que ele era, porque era mais silenciosa, porque ele não podia dormir no culto. Então veja, irmãos, aqui é um problema. Ele nos arremessa para que nos apaixonemos pelas coisas desse mundo. E a Bíblia diz: o bom soldado não se envolve com as coisas dessa vida. O temor a Deus é a nossa arma mais poderosa
para uma vida feliz e abundante. O temor a Deus é o que você tem de melhor. Não é os seus potenciais, não são os seus diplomas, não é a tua empresa, não é o teu salário, não é os teus talentos naturais. Isso não é o que você tem de melhor para ir atrás de felicidade e vida abundante. É o temor a Deus, essa é a principal arma. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio do quê? Está vendo como sabemos? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria e inteligência são as mesmas coisas? O que é inteligência? Vamos colocar como acúmulo de informação. Inteligência, acúmulo de informação. O que é sabedoria? É usar a inteligência, as informações recebidas para o seu próprio benefício. Está cheio de gente inteligentíssima que não faz nada por si mesmo. Tem uma capacidade gigantesca de acumular informações, mas não traz nenhum benefício para si mesmo. Está cheio de gente ignorante, que não passou da 4ª série, mas as experiências da vida, ele usou, fez isso. Sabedoria é outra história. Por isso que ele diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Onde ele quer chegar? Qual é o grande propósito? Ser sábio. Nós já vimos, ontem nós estávamos aqui no Viva Rafar, limpando lá, pintando uma praça que tem ali embaixo, e eu vi algumas mulheres hoje, mas que quando nós nos instalamos aqui na cidade, eu e a Alcione, abrimos a nossa igreja lá embaixo, 20 e poucos anos atrás, eram crianças ainda, adolescentes, e estavam conosco, correndo aqui no meio da igreja, lá embaixo, né? Estava ali conosco, ali lidando e participando dos projetos da igreja. Eram adolescentes, 11, 12, 13 anos, estavam conosco. Ficaram um tempo lá conosco. E saíram da igreja. Abandonaram essa estrutura de fé. E existem vários adolescentes dessa época que eram crianças, que estavam conosco naquela época, que estão até hoje. E quando se compara as pessoas que caminham com Deus, a vida é outra. Nós vemos as adolescentes, as mulheres que eram adolescentes que estão aqui hoje, o que são hoje, a vida que levam, qual é a estrutura. Daqueles adolescentes que estavam conosco, todas elas mães solteiras, casadas, casamentos ruins, doenças que comprometeram a vida toda. Foram uma escolha, uma decisão que tomaram na adolescência, que comprometeu. Então, quando nós falamos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é que nós sabemos o que acontece quando aqueles que se afastam de Deus, sabemos também o que acontece quando aqueles que permanecem com o Senhor, é água e vinho. A vida daqueles que caminham com Deus é outra coisa, é uma vida de grandes diferenças, de conforto, de alegria, de felicidade. As pessoas que temem a Deus têm uma outra estrutura de vida. O pecado faz separação entre nós e Deus, e o sábio pensa. O que o sábio pensa? Se Deus é o responsável por toda boa dádiva, ou se você preferir, as demais coisas dessa vida, se Deus é o responsável por tudo que tem de bom nesse mundo, tudo o que eu tenho que fazer é permanecer na presença de Deus. É um princípio de sabedoria. É algo muito elementar, é fácil de perceber. Muitas pessoas aqui concordam comigo que tiveram experiência de sair da igreja. Muitos aqui, nesse momento, poderiam se levantar aí na sua cadeira e dizer: concordo com isso, porque eu saí da igreja, minha vida virou um inferno. Retornei para a igreja, Deus está colocando minha vida em ordem de novo. É verdade ou não é? Tem alguém que pode dizer amém de verdade aqui? É porque você concorda com isso. Então o pecado nos separa de toda boa dádiva. O pecado nos separa das demais coisas que o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas. Tudo que temos que fazer, permanecer na presença de Deus de verdade. Se não é o teu braço forte, alguém já chegou a essa conclusão aqui? Não.
que não é o teu braço forte que conquista a tua felicidade? Alguém já chegou? Diga amém. Então veja que o sábio pensa: se não é o teu braço forte que abre as portas do paraíso perdido, e sim a generosidade desse Deus amoroso, o que precisamos fazer, irmãos? O que temos que fazer, meu amigo? Diga para mim, Danilo. O que temos que fazer? Se é Deus, se é dele que vem toda boa dádiva, se ele é o responsável por abrir a janela dos céus, se ele é responsável por derramar a chuva seródia sobre a igreja, se todas as bênçãos vão vir desse coração amoroso, o que temos que fazer? Nos derramar, nos agarrar a ele com todas as nossas forças. Igreja amada do Senhor, brinque com qualquer coisa, brinque com o seu time de futebol, brinque com os seus amigos da rua, brinque com quem você, mas não brinque com Deus. Leve a sério esse Deus. Eu estava numa igreja e vi uns adolescentes entrando, tudo com namoradinha, abraçado, ficava beijando a namorada, a menina sentada e o cara ali beijando. Gente, cadê? Não é Deus que está aí. Não é diante dele que nós estamos. Como podemos viver como se Deus não existisse? Como podemos entrar? Eu estou dizendo dentro da igreja. Não estou dizendo isso no meio da Gaviões da Fiel. Eu estou dizendo dentro de uma igreja, onde as pessoas não têm reverência, não têm temor, não se constrange diante de Deus. Fomos arrumar essas cadeiras essa semana, mês passado, todas as cadeiras com chicletes embaixo da cadeira, todas. Quer dizer, existe uma falta de senso, uma falta de responsabilidade espiritual. Tudo que temos que fazer é permanecer na presença de Deus. Precisamos nos envolver com Ele, precisamos respeitá-lo, precisamos honrá-lo. Irmão, olha para mim aqui em nome de Jesus. Estava assistindo os jogos aí desses campeonatos. Por que perdeu o jogo, irmão? Ô irmão, fulano de tal. Nós nos desconcentramos no final, no segundo tempo, a gente nos desconcentrou, e aí tomamos um gol, e aí comprometeu. Perdeu o campeonato por causa disso, meu irmão? Por causa vocês recebem milhões para fazer isso, e você perdeu um campeonato porque vocês se desconcentraram. Nós precisamos, irmãos, se um único chute pode mudar o rumo de uma partida ou de um campeonato inteiro. Um único chute, um pênalti, 45 minutos no segundo tempo, um pênalti pode mudar a história de um campeonato. O que esse cara que vai bater o pênalti precisa? De concentração. Ele tem que entender que a vitória depende de um único chute. O que eu estou querendo dizer com isso? Aonde eu estou querendo chegar? Precisamos nos envolver com Ele. Quando um único chute pode definir um campeonato, precisamos de muita concentração. O que quer dizer isso? Isso é temor. A melhor definição de temor que nós temos. Porque quando perdemos a concentração no nosso Deus, esse infeliz perdeu um campeonato por causa daquele chute. Mas nós perdemos, irmãos, a vida. Então, o temor a Deus é a nossa capacidade de nos concentrarmos. O que nos separa de Deus é o pecado. O temor do Senhor, a importância que damos a Deus em nossos corações, isso nos faz caminhar com mais atenção, isso nos faz caminhar com mais respeito, com mais consideração por Deus.
E com essa concentração ou vigilância, ficamos mais protegidos do pecado, ficamos mais atentos às ciladas do maligno, ficamos mais vivos nesse jogo e percebemos as variáveis que o diabo tem rodeado a nossa vida. A Bíblia diz que o diabo, ele está como um leão rugindo ao nosso derredor. Já expliquei, ao redor, depois de ao redor. Mas os anjos do Senhor, é uma das promessas que eu li aqui, eles estão de quem? Dos que temem a Deus. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que temem a Deus. Os demônios ao derredor, rugindo como leão. O que você tem que fazer então, meu irmão? Porque o diabo está rodeando aí. Rodeando, cirandando a tua vida à espreita. Como aquele leão gigante que anda se arrastando no meio da relva, daquele mato alto, ele vai ali, um bote, já era a sua vida. A única coisa que você tem que fazer, o que é? Se concentrar, vigiar, temor, porque quando nós damos importância, quando Deus é um ser que tem respeito na minha vida, quando eu caminho olhando ao redor e vigiando e me concentrando na vida, eu tenho a proteção dos anjos e o diabo vão ficar rosnando ao meu redor o resto da minha vida e nunca vai tocar em nenhum daqueles que amam e temem a Deus. Mas é o grande problema. Se não nos concentrarmos, se não vigiarmos, não sabemos o que pode acontecer conosco. Lembre-se do que aprendemos sobre a onipotência de Deus. O que foi que aprendemos sobre a onipotência de Deus? Deus ser onisciente, onisciência de Deus. Dizer que Deus é onisciente é Deus tem as melhores metas, lembram disso? Deus ser onisciente significa que Deus tem as melhores metas para a tua vida. Não só isso eu também tenho. Eu também tenho as melhores metas para a vida dos meus filhos. Tenho as melhores metas para a vida deles, já está tudo aqui, eu também tenho. Mas isso não me faz onisciente. O que é onisciência? É que ele também tem os melhores meios pelos quais alcançar as metas. Então Deus sabe tudo, porque Ele sabe o que você precisa, o que Ele tem para você, as metas que Ele tem para a sua vida, e sabe como você vai alcançar as metas. Isso é onisciência de Deus. E veja, Ele tem as melhores metas, os melhores meios. Para alcançarmos as metas de Deus, temos que nos submeter porque eu não sou onisciente. Eu não sei qual é o melhor caminho, você sabe? Você já tentou vários. Nós já tentamos vários caminhos. Eu não sei qual é o melhor caminho. Agora, Deus sabe qual é o melhor caminho. Então, o que eu preciso fazer se eu sou sábio? Eu preciso me submeter aos meios de Deus. Por sua vez, só conseguimos nos submeter aos meios, fazer aquilo que Deus quer que façamos, à medida que estamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Fora isso, nada. Por isso, nós vemos uma multidão gigante de pessoas andando fora do propósito de Deus para as suas vidas. Por isso, nós vemos uma multidão gigante, milhares, milhões e milhões de pessoas vivendo sem alcançar o propósito de Deus, porque não alcançam, porque não estão sensíveis, não conseguem alcançar, não conseguem viver os meios que Deus tem para alcançar essas metas, não alcançam a felicidade, não alcançam a meta de Deus para as nossas vidas. Qual é o grande propósito de Deus para a nossa vida? Qual é a grande meta de Deus para a nossa vida? Isso vocês sabem. Qual é? Muita gente diz que o propósito de Deus é a salvação do homem. Não é não, viu, irmãos? Esse não é o grande propósito de Deus, não é a salvação do ser humano, não.
Isso é um dos propósitos, porque veio depois. Qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? Qual é? Porque Deus criou você para a honra e glória. O que quer dizer então com isso? Que a grande meta de Deus é Deus desfrutar da sua companhia, desfrutar da sua vida. Quando Deus criou o homem, ele vinha todo dia lá na viradinha do dia, passear, desfrutar, olhar, ficar observando, olha que coisa linda. Desfrutar da nossa companhia. Esse é o propósito primeiro de Deus. Não é salvar, não. Salvar veio depois. Tudo bem, vou ter que fazer isso agora, vou ter que salvar esse estranho, mas o propósito de Deus é desfrutar. O grande propósito de Deus é se alegrar conosco. Somos a criação dele. Deus quer se alegrar conosco. Antes da queda, Deus desfrutava da nossa comunhão. Nós éramos a fonte da alegria de Deus. E a Bíblia declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Está entendendo como está na origem o problema? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Ele quer te dar força. Como Ele que vai te dar força? Se alegrando com você. Deus quer se alegrar com a tua vida. E quando Ele se alegra com a tua vida, você está forte. Essa é a grande premissa. Essa é a realidade de nós e Deus. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E aqui entra o diabo. É aqui que o diabo entra. Como? Tirando a tua força. Enfraquecendo. Isso é tão sério. Para ele tirar a tua força, o que ele tem que fazer, meu irmão? A alegria de Deus é a nossa força. Então estamos fortes. Para ele nos deixar fraco, o que ele tem que fazer? Ele tem que entristecer quem? Quem? Deus. Deus tem que ficar triste. É isso, é esse o mecanismo da ação do diabo. Deus tem que ficar, então ele faz o quê? Ele trabalha nesse ponto. É aí que é o ponto nevrálgico, é aí que é o tendão de Aquiles, calcanhar de Aquiles. É aqui que é o problema. E isso é tão sério que o próprio Jesus, sabendo disso, sabe que Jesus teve medo? Jesus diz o seguinte: preparou um símbolo que é a Santa Ceia. Na Santa Ceia ele fala, gente, façam isso toda hora. Com qual propósito? Devemos celebrar a ceia o tempo todo para... Por que Deus faz isso? Por que Deus chama a tua atenção, faça isso em memória de mim? Por que é necessário que Ele nos chame a atenção para nos lembrarmos dEle? Por quê? Porque tem o perigo de nos esquecermos dEle. Esse é o ponto. É aqui que está. Jesus, ele está preocupado, ele monta uma estrutura, um símbolo para trazer à memória as coisas dele, para que o homem não se esqueça dele. O diabo entra aqui. O povo sai do Egito, deixa eu ver que oração. O povo sai do Egito, viu milagres incríveis, o fogo cair do céu, o mar transformando o rio, as águas se transformando em sangue, viu milagres incríveis. Meses depois, andando no deserto, alguém lembrava disso? Ninguém lembrava mais de nada disso. O que eles falaram? Estamos cansados desse maná miserável que você nos dá. Bolo de mel caindo do céu. E eles estavam irritados porque não aguentava mais comer bolo de mel que Deus mandava do céu. Cadê a memória? Então veja, irmãos, o diabo entra aqui. Não pensa que você é um ser especial que não precisa vigiar, não precisa se preocupar, não precisa se concentrar para o diabo não entrar. Não, você não é, desculpa te falar isso. Você não é um ser especial. Nós somos seres humanos.
Precisamos de muita concentração, temor, reverência. Precisamos nos preocupar com esse tema. Você tem que acordar de manhã já preocupado com como é que vai ser o meu dia, como eu vou me livrar disso. Deus tem que fazer parte dos temas da tua vida 24 horas por dia. Você não pode viver tão liberalmente, porque o diabo ele entra na nossa vida. Jesus, preocupado com isso, ainda disse: será que quando eu voltar, vou encontrar alguém que crê? Olha a dúvida no coração do próprio Salvador: será que quando o Filho do Homem haverá fé na terra, quando ele voltar? Preocupação. Deus sabe do perigo, Deus sabe que não é fácil se manter na fé. Meu irmão, não viva uma vidinha despreocupada com relação a Deus, porque você está cometendo um erro fatal. Tem mais. Em outro lugar, o próprio Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriariam. Isso é um ministério do maligno contra a sua alma. Ele está rodeando. Por isso esse pesquisador, quando pesquisou as religiões mundiais, não viu Deus em lugar nenhum. Não encontrou Deus no budismo, no islã, não encontrou nem no cristianismo. Não será isso? Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Então, é ali que entra. Nossa tarefa principal é manter Deus ao nosso redor, é vigiar, temer a Deus. Uma geração esquecida, como lá na Santa Ceia, uma geração incrédula, como nos dias da volta do Senhor Jesus, e uma geração sem amor, como essa, por se multiplicar a iniquidade, o amor de todos esfriariam. Que geração é essa? Como sobrevive? Como se mantém de pé? Como vai ser alvo das promessas de Deus para as nossas vidas? Nós estávamos na escola dominical esses dias, a Adriana falou sobre a vida de Eli. Essa geração, a nora de Eli, quando morreu, ficou sabendo que o marido morreu, o sogro morreu, ela disse: a glória de Israel se foi. Então, quando olhamos para a dinâmica religiosa, para a importância que as pessoas dão para Deus hoje, não dá essa impressão de que a glória de Israel se foi? Não dá a impressão que o amor esfriou de verdade? Que nós não damos a mínima mais para as coisas sagradas? Não dá mesmo essa impressão? Porque quando Deus diz que, qual é o grande mandamento, perguntaram para ele, o que eu tenho que fazer mesmo para te agradar? Nada, só tem que amar a Deus acima de todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com o que tem de melhor na sua vida. Você tem que amar a Deus e amar o teu próximo. Olhando para nós dentro dessa geração, dá para se sentir aprovado usando esse parâmetro? Amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que há em nós, com o nosso melhor. Dá para se sentir: ufa, graças a Deus, é só isso, Pai, isso eu estou fazendo. Então nós vivemos uma geração que preocupa, e eu quero ainda dar uma outra preocupação para vocês. Lá no livro de Apocalipse tem uma palavrinha, que é uma palavrinha indigesta para os calvinistas de plantão, que diz assim: ao que vencer, vai poder se assentar comigo no meu trono. Ao que vencer, vai caminhar comigo de branco na eternidade.
Gente amada do Senhor, Ele está dizendo que nós temos que insistir, nós temos que colocar força nisso. Está dizendo que nós precisamos olhar diferente para a nossa religião. Temos que ter Deus numa outra consideração. Temos que nos posicionarmos diante de Deus de maneira diferente. Não aguentaremos até o fim. Desse jeito, não vamos aguentar até o fim. A nossa fé, ela está se esvaindo, se enfraquecendo. A cada dia que passa, estamos mais distantes. A memória que temos de Deus está mais vaga. A cada dia que passa, o nosso desejo pelo Senhor está mais diluído com todas as paixões que temos na vida. A cada dia que passa, estamos mais envolvidos, arraigados com esses tesouros terrenos. A cada dia que passa, estamos mais confusos com o lugar que desejamos passar a eternidade. Muitas pessoas gostaram do jogo e não pensam mais na volta do Senhor Jesus. Está boa, a vida está boa. Aquela expectativa de vitória, de conquista, enche um coração doutrinado pelo capitalismo. Então, estamos cada dia que passa mais pequenos diante de Deus. E Ele diz que ao que vencer todas essas situações, aos que vencerem o diabo até o último dia, vão andar de brancos com o Senhor na eternidade. Por isso eu digo, o que é temor? Vou repetir o que eu falei no começo. É o resultado da redenção. Só pessoas que foram salvas de verdade você consegue ter. E como isso se expressa? Submissão reverente e piedosa. Ser temente a Deus é ser submisso com reverência e piedade, com um coração voluntário e um espírito agradecido. Temente a Deus é a obediência que flui de um coração quebrantado, que reconhece a santidade e a soberania de Deus, que reconhece o nosso pecado, o pecado do homem, e a redenção de Jesus Cristo. O que é temente a Deus? Obediência por amor. Amor a Deus é obedecer os seus mandamentos. E por fim, a prática de vida por desejo de agradar o coração de Deus. Isso é temor a Deus. E aí nós estamos aqui, nesse ponto. Ansiosos, desejosos, para ver a vida abundante que Deus prometeu. Mas cada vez está mais longe do nosso acesso. Fica de pé comigo, irmãos.